Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz dessa maneira: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós todos fomos sarados. Essa é uma promessa de cura para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus. A sua fé tem que permanecer a mesma, nada pode te abalar. Eu sou Márcia Silva e você está no canal As Minhas Experiências com Deus. Então, gente, dando continuidade dos nossos vídeos, né? Essa é a minha quarta etapa do quarto vídeo, que eu quero trazer para você um pouquinho da minha experiência que eu tive com Deus e um pouquinho da minha experiência a respeito da minha quimioterapia. Nessa quimioterapia eu tive uma EQM. Para quem não sabe o que é uma EQM, EQM é uma experiência de quase morte. É isso mesmo que você está pensando. Eu fui do outro lado e voltei. Antes de eu ir do outro lado, vou te contar por etapa. A minha primeira quimioterapia, né? Um pouquinho antes de começar a quimioterapia, terminando a cirurgia, terminamos a cirurgia, né? E o Senhor deu uma revelação para minha mãe. Minha mãe viu, sempre quando o Senhor mostra alguma coisa para ela, sempre cedinho, de manhãzinho, às 6 horas da manhã, quando meu pai sai para o trabalho, né, ela acorda, faz café e ela volta, deita um pouquinho, e nessa que ela deita um pouquinho, o Senhor revela as coisas para ela. E nessa que o Senhor revelou para ela, ela viu um anjo entrando dentro do meu quarto. Que experiência maravilhosa que eu quero te contar. Ela viu o anjo entrando dentro do meu quarto. Quando o anjo entrou dentro do meu quarto, ela viu ele me fazendo uma cirurgia. Ele fazia cirurgia em mim. Ela viu tudo, ela viu toda etapa. Nessa que ela viu a cirurgia, ela chegou para mim, ela me contou, né? E eu fui encaminhada para a primeira quimioterapia. Nessa que eu fui encaminhada para a primeira quimioterapia, é uma experiência não muito boa. Tá? Não vou ser sincera para você, é uma experiência que eu não quero passar para ninguém, e que, se possível, que o Senhor cure todos sem precisar passar pela quimioterapia, né? A minha primeira quimioterapia. Fiz a minha primeira quimioterapia, fui encaminhada para o CTO, teve uma equipe maravilhosa lá que me recebeu, porque eu fiquei muito nervosa, e essa equipe toda me acolheu. Foram mães para mim, verdadeiramente foram mães. Todas elas me acolheram de braços abertos. E eu senti todo o calor humano, o amor humano ali naquele lugar, eu pude sentir. Porque Deus colocou anjos naquele lugar para que todas elas pudessem me ajudar, porque realmente eu estava um pouco desesperada, né? E dando continuidade da quimioterapia, fiz a quimioterapia, foi invasiva na veia, né? Para quem não sabe como que é a etapa, ela é invasiva, ela é na veia, né? É um sorinho, uma medicação colocada no soro e ela vai na veia, ela é completamente invasiva. E colocaram o sorinho, fiz o soro, depois de mais ou menos umas 2, 3 horas, que eu chegava lá mais ou menos umas 11 horas da manhã, ficava lá 2, 3 horas sentadinha lá esperando aquela gotinha cair, né, de uma por uma. E ficava mais ou menos de 2 a 3 horas aguardando. Quando terminava, eu ia para casa. E nessa que eu fui para casa, eu tenho uma experiência incrível para te contar. Eu saí, eu deitei, eu tirei um pequeno cochilo, né, porque eu estava muito cansada por causa da medicação. E eu deitei. Nessa que eu deitei, parece que algo saiu de mim, assim, o meu espírito saiu de mim. E o Senhor me levou, foi como se fosse uma revelação em espírito. O Senhor me levou lá na funerária, perto da minha casa, né? Me levou na funerária. De repente eu estava andando, estava chegando perto das portas. Atrás era a sala onde fica as pessoas, né, que estão sendo veladas. E
Eu atrás da porta chegando, eu ouvi nitidamente como eu estou falando com você. Isso não é mentira, isso é verdade. Eu ouvi 2 demônios. Eu ouvi uma voz horrível, horrível, falando, uma voz grossa, uma voz áspera. E ela virava, ela falava assim: como vai ser o enterro dela, sabe? Uma voz horrível. E eu vi através da porta, que eu estava atrás da porta, e eles estavam na sala por dentro. E eu não vi ele com os olhos, mas eu vi ele com os olhos espirituais. Eu pude ver eles, eu pude vê-los. E ouvi a voz deles, aquele som horrível, aquele som maligno. E ele falava: como será o enterro dela? Sabe, aquela voz áspera, grossa. Ouvi a voz dos dois e voltei. Assim, o espírito voltou. Quando voltou, meu coração disparado. E eu comecei a orar e comecei a falar assim: eu não vou morrer. Porque se o Senhor já havia falado que tinha me curado, então eu não vou morrer, né? Essa foi na minha segunda quimioterapia, né? Passando para a minha terceira quimioterapia, esse é o que eu quero te falar, esse é o que eu quero te passar. Esse é muito importante para mim. Essa etapa foi... Eu não sei se eu vou conseguir te passar a expressão. Eu não sei se eu vou conseguir te passar o que eu vi, o que eu senti, a glória de Deus naquele lugar. E na minha terceira quimioterapia, resumindo, do hospital, tudo, tal, voltando para casa, né, às 3 horas lá, chegando em casa. Aí, essa parte é muito emocionante, eu vou chorar, já tô avisando para você que eu vou chorar. Ela é muito emocionante para mim. Quando eu cheguei, eu deitei no mesmo sofá, né, muito cansada, o corpo muito cansado. As unhas, né, já estavam ficando roxas, bem roxinhas, porque cai o cabelo. 14 dias depois, o cabelo começou a cair, né? Era engraçado que o meu filho, a gente deitava assim, aí deitava minha cabeça no ombro assim do meu filho, aí o meu filho passava a mão na minha carequinha, né, que eu já estava careca, e ele falava assim: mãe, isso vai passar. Que eu quero dizer para você que essa etapa da sua vida, essa etapa da tua quimioterapia, são 6 etapas, 8 etapas, 9 etapas, não importa quanto etapas são. Eu quero te dizer que isso vai passar. Na minha terceira quimioterapia, te contar uma coisa que eu não contei, que começando a etapa da primeira quimioterapia, 14 dias depois, o cabelo começou a cair. Ele cai sozinho, você não precisa puxar nem nada não, mas a gente puxando, a gente ajuda, né? E ele começou a cair e ele caiu todo por completo, tirando um fiozinho ou outro que eu tive que puxar, né? Mas fora isso, ele caiu, eu fiquei toda carequinha. Cheguei na minha terceira quimioterapia, sentei no sofá, muito cansada, exausta, porque ela te deixa o corpo exausto. As unhas, todas as unhas caem, elas ficam muito frágeis, as suas unhas, o seu cabelo fica frágil, a unha fica bem pretinha, garganta, sua imunidade cai, a sua garganta fica ferida, a sua boca dá muitas aftas pela imunidade e você não consegue comer absolutamente nada. Por isso que o médico fala pra gente começar a comer, porque a gente não consegue comer nada. Agora eu vou falar pra você, não sei como que eu, em 6 meses, etapa de 21 em 21 dias, eu não sei como eu não comi nada, mas também eu não emagreci. Foi coisa de Deus mesmo. E olha que eu já sou bem magrinha. Eu peso 53, 54 quilos, 55 quilos no máximo. E eu não passei disso. Quando eu voltei, eu sentei no sofá, interagi com a minha mãe, interagi com meu pai. Fiquei ali conversando, meu filho sentava o tempo inteiro do meu lado, né? Ele passava a mão na minha careca. Muito engraçado que ele trazia uma palavra. E essa palavra
eu guardo comigo e eu vou passar essa palavra para você. Ele dizia assim para mim: mãe, isso vai passar. Eu quero te dizer que a adversidade que você está passando hoje, se é quimioterapia, primeira, segunda ou última quimioterapia, eu quero dizer para você que vai passar. Essa sensação horrível, essa sensação que você sente da medicação, isso vai passar. Seja isso ou seja outra coisa, vai passar, creia. E quando eu sentei no sofá, essa parte mexe muito comigo, porque é uma parte espiritual. Eu não sei se você crê em vida após a morte, eu não sei se você crê que Deus fala com você, porque eu ouvi a voz de Deus, eu vi ele veio andando sobre as águas, como eu havia dito para você. Eu tive uma EQM, experiência de quase morte. Ele veio andando sobre as águas. Eu deitei no sofá um pouquinho, descansei. Estava muito cansado, o corpo muito exausto. Eu levantei um pouquinho. Minha mãe estava sentada de um lado, meu pai sentado do outro lado, do lado de fora de casa. E eu fui sentar, não aguentava subir uma escada. A respiração muito ofegante, cansada e pesada. Todos os ossos do seu corpo parecia que estavam todos quebrados. Cada centímetro, cada dedinho, cada parte do seu corpo, todo ele doía. O fio, o cabelo, a cabeça, o couro cabeludo, parecia que tinha cabelo. Quando você prende o cabelo, você fica muito apertado. Quando você solta, que dá aquela dor. Exatamente. O couro cabeludo todo dói. E sentei do lado de fora e fui conversar com os meus pais. Minha mãe sentada de um lado, meu pai do outro. E começamos a conversar e eu falei assim com ela: mãe, eu não aguento mais isso, porque já é a terceira etapa, vou ficar 6 meses careca. Terceira etapa da quimioterapia, eu estou exausta, isso é ruim, isso é horrível. E eu vou morrer, porque não é o câncer que vai matar. O que vai matar é a medicação. Porque muitas pessoas morrem por causa da medicação. O organismo, o corpo não aguenta. É muito forte. E eu sentada, minha mãe começou a chorar de um lado, meu pai chorava do outro lado. E eu falava: eu não vou aguentar, mãe, eu não vou suportar. E a minha mãe levantou aquele dedo dela, apontou o dedo na minha cara e começou a profetizar, e começou a orar, e começou a falar: você não vai morrer. Assim diz o Senhor, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir até o final. Se Ele falou que você não vai morrer, você não vai morrer. Acredite, essa palavra que veio a mim, eu quero trazê-la para você também. Você não vai morrer. Aguente firme, aguente só mais um pouquinho. Essas foram as palavras que Jesus falou para mim. Aguenta mais um pouquinho. E eu fui deitar. Nessa que eu deitei no sofá, com o corpo todo doendo, eu lembro que o meu filho me pegava e me levava para cá, para lá, para ir no banheiro, né? E eu sentei no sofá. Eu lembro que eu tomava intercalado de pirona e intercalava ibuprofeno pela dor da articulação, a dor nos ossos, a dor no corpo. Era terrível. E eu deitei. Essa parte, para mim, ela é muito especial. Porque essa parte fala sobre Jesus. É isso que eu quero falar para você. Essa parte fala sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo existe. Jesus Cristo, Ele vive. Jesus Cristo, Ele reina para todo sempre. Nessa terra, nessa imensidão dessa terra, há alguém que se importa com você. E quando eu deitei no sofá, eu fechei meus olhos. Nessa que eu fechei meus olhos, o meu coração deu uma acelerada. Nessa que o coração deu uma acelerada, a alma pulou para fora. Nessa que a alma pulou para fora, que eu vi, eu olhei o meu corpo, eu vi, saindo, eu vi tudo. Tava tudo nítido, tava tudo claro, era dia. E nessa que eu vi que a alma saiu, a minha alma saiu, eu pude sentir, eu pude ouvir, eu pude falar.
todos os sentidos do meu corpo funcionavam. E eu olhava e eu falava assim, eu morri, eu estou do outro lado, o que está acontecendo? E de repente abriu um grande cenário, o cenário se abriu. E nesse cenário que se abriu, eu caí no mar. Era um mar, era um lugar. Não era aqui. Eu sabia que não era aqui na Terra. Eu sabia que não era este lugar. Eu sabia disso. E eu sabia que era a minha alma que estava lá. E nessa que a alma saiu, abriu-se um grande cenário. E nesse cenário apareceu um marzão, um imenso mar. E nesse imenso mar, eu estava dentro dele e eu estava me afogando. E eu me afogava, e eu caía dentro da água, e eu me afogava, e eu gritava, Deus, me ajuda, Deus, socorre. Eu gritava só o nome de Deus, porque eu só lembrava isso, eu não lembrava mais nada, eu só lembrava o nome de Deus, eu só lembrava o nome de Jesus, e eu gritava, Jesus, me socorre, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu vou morrer. Eu quero te dizer que por mais que esteja acontecendo alguma coisa na tua vida, por esse mar que esteja te afogando, você não vai morrer. E eu começava a gritar, Deus, eu vou morrer, Jesus, eu vou morrer, me ajuda, e eu afogava. Jesus, eu vou morrer, e eu me afogava, e o mar me cobria, aquela onda me cobria, e eu muito cansada. Muito cansada, lá do outro lado e aqui muito cansada das batalhas, cansada das aflições, cansada das atitudes das pessoas mais, cansada porque o ser humano não ama mais, cansada porque o ser humano não ajuda mais. E nessa, eu muito ruim, muito cansada, muito abatida. Quem veio andando sobre as águas? Aí de repente vem uma pessoa longe, bem longe. Num mar gigante, ele veio andando sobre as águas, veio andando, caminhando. E ele se aproximou de mim. E eu gritando, Jesus, eu vou morrer. E ele abaixou do meu lado. Quando ele se abaixou do meu lado, apareceu algo sólido, duro, assim, bem sólido. E eu agarrei naquilo. Quando eu me agarrei naquilo, eu fixei as minhas mãos e apoiei a minha cabeça. Nessa que eu apoiei a minha cabeça, eu fechei meus olhos para ver se aquilo era real. E era real. Eu fechei meus olhos para saber se aquilo ia passar. E não passou. E ele veio, abaixou do meu lado. Ele é lindo. Jesus, ele é lindo. Ele é igual ao povo de Israel, a pele morena, os cabelos dele bem assim, bem nos ombros. Ele é bem moreno, ele tem um olhar penetrante, um olhar que ele lê todo o teu ser, todo o teu íntimo. Ele consegue te interpretar, ele consegue interpretar a tua alma, tudo que tu sente, ele já sabe. Tudo que eu estava sentindo, ele já sabia. E ele se abaixou pertinho de mim, ele segurou na minha mão, ele me chamou de filha. Ele falou assim, filha, eu estou aqui. E eu muito cansada, com a cabeça assim, eu olhava e fechava os olhos, eu olhava para ele e fechava os olhos, e ele falava assim comigo, calma, só falta 3. Eu quero te dizer que ninguém sabia que faltava 3 quimioterapias. Só minha mãe, meu pai, meus familiares, ninguém sabia. Ele sabe.
o que você está passando nesse exato momento. Ele sabe da tua aflição, Ele sabe a tua dor. A minha dor, Ele sabia e Ele estava ali do meu lado comigo. E Ele virou para mim e falou assim: filha, calma, só falta 3. E eu olhava assim para Ele com aquele olhar assim de cansada. E Ele dizia assim para mim: filha minha, olha, que privilégio ser chamada de filha. Nem todos são filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que nem todos são filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, aqueles que aceitam Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, passa a ser chamado de filho de Deus. Aí Ele olhou para mim, segurou nas minhas mãos, aquela mão dele macia, as mãos pequenas, não eram grandes, Ele não é grande, aquela roupa grande toda de Israel, um cinto amarrado na cintura. E Ele veio assim andando, e Ele abaixou, e Ele segurou nas minhas mãos, e Ele disse assim: calma, está quase acabando, só falta 3. E Ele falou assim comigo: olha. E Ele olhou, mandou eu olhar, e eu olhei, e eu vi aquele marzão enorme. E Ele vinha andando sobre aquele mar, Ele não se afogava, momento nenhum. Eu me afogava. Eu me afogava por causa dos meus pecados. Eu me afogava porque nós seres humanos somos pecadores. E nós nos afogamos no pecado. E quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, Ele levou sobre si tudo. Todas as nossas dores, as nossas pisaduras. Ele levou as nossas enfermidades. E hoje Ele nos deu o direito de vida e vida eterna. Hoje Ele nos deu o direito de estender as nossas mãos sobre os enfermos e os enfermos ser curados. E há pessoas que estão banalizando a palavra de Deus. Há pessoas que estão banalizando tudo. Há pessoas que cobram para estender as mãos para poder curar uma pessoa enferma. Há pessoas que cobram para poder levar a palavra, para poder levar o amor, para poder falar que Jesus salva, cura e batiza. Isso é inadmissível. Eu não aceito isso. Porque a palavra do Senhor diz: o Senhor fala para a gente receber de graça e dai de graça. Se você tem o dom de cura, ore. Vá nas pessoas enfermas, estenda suas mãos e cura. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida cura também. E quando Ele mandou eu olhar aquele marzão imenso, eu olhei e eu, Senhor, eu vou morrer. E Ele disse assim para mim: filha minha, tu não morrerás. Te levarei eu para depois dessas ondas do mar. E você vai andar e caminhar sobre as águas. Quero te dizer que caminhar e andar sobre as águas é povos, línguas e nações. Eu não sei até onde esse testemunho vai. Eu não sei até onde a minha voz pode chegar. Mas eu quero dizer para você que Ele me curou. E hoje eu estou aqui para te contar que eu vi pessoalmente, eu vi o Espírito. A minha alma foi para o outro lado. E eu vi, é verdade, Ele existe, Ele existe. E quero trazer para você que não importa o mar, a tempestade, o mar em fúria que você está passando, turbilhão de coisas que está acontecendo nesse mundo, quero falar para você: creia que Jesus existe, porque Ele falou comigo. Ele veio naquele marzão andando, Ele veio, Ele se dispôs da sua glória, Ele se dispôs de tudo. E Ele veio e falou porque Ele se importou comigo, porque Ele se importa comigo. Se importa com a minha vida. Ele se importa com a tua vida. Pela sua morte, Ele te trouxe a vida hoje.
quero dizer para você, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a tua casa. E quando ele falou comigo assim, te levarei para depois dessas ondas do mar e você caminhará sobre as águas. Ele olhou nos meus olhos e ele falou assim, pediu para eu falar com todo mundo. Fala com todo mundo. Diz para todo mundo que ele morreu na cruz, sim. Que cada chicotada valeu por mim e valeu por você. Cada dor, cada sangue, cada gota do seu sangue derramado foi por mim e por você. Não seja uma pessoa incrédula. Não seja uma pessoa dura de coração. A palavra do Senhor disse, hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações, porque é real. Todos os acontecimentos dessa terra, o que está acontecendo, tudo é o cumprimento da sua palavra. E quando ele terminou de falar comigo, e é impressionante que quando ele falava, eu sentia, eu ouvia e eu dizia, só que a boca não mexia, meus lábios não se mexiam, os lábios dele não se mexiam. Ele falava comigo pelo pensamento e eu falava com ele pelo pensamento. E ele sentia a minha dor, ele sentia o que eu estava sentindo, ele sentia toda a fragilidade do meu corpo, ele sentia toda a minha alma em angústia, ele sentia tudo que eu estava sentindo, ele sentiu, porque ele passou para mim. Tudo que eu estava sentindo, eu passei para ele e ele sentiu tudo aquilo. E ele falou, filha, o mais importante de tudo foi ele me falando e me chamando de filha. Eu sou filha do rei. Você é filha do rei, eu sou filha do rei. Ele é rei, eu sou uma princesa, você é uma princesa. Não deixe ninguém desfazer de você, não deixe ninguém pisar em você. Não deixe ninguém. Não importa o que você esteja passando, não sei se é um desemprego, eu não sei o que é, não importa. Não deixe ninguém se desfazer de você, porque você é uma princesa do Senhor, você é um príncipe do Senhor, você é importante para Ele. E quando ele terminou de falar essas palavras comigo, foi como um pã, recebi aquele choque e a alma voltou, sangue circulou no corpo inteiro e eu senti todo o meu corpo vibrar e eu senti todo o meu corpo voltar. E ele voltou. E quando eu acordei aqui, eu falei, não, eu voltei pra cá de novo, eu tô aqui de novo. E eu falei com a minha mãe, eu vi Jesus veio falar comigo. Eu sabia que era ele não precisava dizer, oi, eu sou Jesus, não. Eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele que tinha morrido na cruz por mim. Eu sabia que era ele que tinha levado aquelas chicotadas por mim. Eu sabia. Eu não merecia, você não merecia, mas ele fez. Por amor a mim e por amor a você. E João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você não venha perecer, para sua alma não vir perecer. Você tem que aceitar Jesus como suficiente Salvador. Eu sei que parece balela, parece coisas de fábula, mas não é fábula, é verdade. Eu tive do outro lado e eu vi, ele falou comigo, eu conversei com ele, eu toquei nele, eu toquei nas suas mãos, eu toquei. Ele falou comigo, eu senti, ele sentiu, porque quando ele me tocou, toda a vibração do meu corpo, toda a minha fragilidade, toda a minha dor passou para ele. Como se ele tivesse levado tudo embora, toda aquela dor que eu estava sentindo, ele levou sobre ele. E quando eu voltei outra pessoa. Eu senti o que as pessoas sentem, eu senti a dor que a pessoa sente. Quando uma pessoa está com fome, não tem o que vestir. Quando uma pessoa está com dor, você volta diferente. Você volta para esse mundo, outra pessoa.
Você quer ajudar todo mundo, você quer abraçar o mundo, sabe? Quer ajudar todos que chegam perto de você, mas eu preciso disso, eu preciso de ajuda. Você quer ajudar? Por mais que às vezes você não tenha condições para tudo, para todo mundo, você quer ajudar todo mundo. Porque você volta com amor, um amor que não é teu. O amor que veio não é meu, o amor é dele. É um amor diferente. E eu voltei. Quando eu voltei, voltando, né, para passar a minha 4ª quimioterapia. Na minha 4ª quimioterapia eu fiz uma oração, porque eu estava toda ruim. Eu estava com dor no corpo, unha estava toda frágil e o cabelo carequinha, toda careca, estava toda ruim, vomitando, com muita diarreia, muitos vômitos, muitas diarreia. E eu fiz uma oração porque uma vontade de comer uma bala, de comer um doce, como eu havia falado nos outros vídeos, o INSS ainda estava de greve, né? Eu fiz uma oração e eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor envie alguém aqui. Eu preciso que o Senhor traga alguém aqui para trazer alguma coisa para mim, porque eu não tenho condição agora no momento. E o Senhor enviou, Ele ouviu a minha oração. E veio 3 pessoas na minha casa. Essas 3 pessoas que vieram na minha casa, uma foi a esposa do meu pastor. Eu mando um abraço para eles, que eles foram até embora de Petrópolis, eles foram para São Paulo. Uma foi a esposa do meu pastor. A outra foi a minha prima, a Su. Ela trouxe chocolate para mim. É uma primona minha que eu amo de coração, sabe? Ela trouxe chocolate para mim. Trouxe para adoçar a minha alma, adoçar a minha vida, depois daquele impacto todo que tinha acontecido. E eu estava frágil, e com a garganta amarga, a boca amarga. E a Joana, uma grande amiga minha, a Joana perto da minha casa, chegou com um monte de laranjas. Eu chupei laranja e eu comi a barra de chocolate. Eu não sabia o que comia. Eu não sabia se eu comia barra de chocolate, eu não sabia se eu comia a laranja. Eu sei que eu comi tudo. E o meu pastor, a esposa dele, trouxe a ceia. Trouxeram o suco de uva e o pão, e eu ceiei. Eu lembrei de Jesus. Eu falei com ele que Jesus havia morrido e ele veio andando e ele vive hoje. Ele vive, ele vive. Ele deu a sua vida para que hoje eu tenha vida. E da minha 5ª quimioterapia, foi todo aquele processo, né? Passando na 5ª quimioterapia, depois passou a minha 6ª quimioterapia. Eu quero te dizer que Jesus lembra da data do teu aniversário. Jesus lembra do número do teu telefone. Ele sabe do teu endereço. Ele sabe do teu CEP, do teu CPF. Ele sabe a cor que você mais gosta. Ele sabe da comida que você mais gosta. Ele sabe do que você pode, do que você não pode fazer. Quero te dizer que em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: toda maldição seja hereditária pelo pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Mas para você experimentar o céu aqui na terra, você precisa dele. E é isso que ele está te oferecendo aqui agora, porque a graça, ela é de graça. A vida não vale a pena se não for para ter Ele aqui do nosso lado. As dificuldades, Cristo molda o meu e o teu caráter para refletir o Cristo que tem que ser por fora. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o Deus que eu conheço. Não tem limites para Ele. Esse Deus, Ele é um Deus sem limites. Hoje eu estou te apresentando o meu Deus, o Deus sem limites. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, deixe bastante like, comente bastante, compartilhe, fique à vontade, ative o sininho para que todas as notificações cheguem até você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!